E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos começar, né? Vamos já início mais uma aula de física, tá? O assunto de hoje que nós iremos abordar será sobre calorimetria, capítulo 2 do livro de vocês, certo? E nós vamos aqui abordar alguns pontos principais sobre esse conteúdo, tá bom? Então olha só, vamos já aqui início. Calorimetria, nós vemos nessa imagem aqui o Sol, nossa estrela mais próxima, emitindo, né, o seu calor, chegando até a Terra, até nós, né? Aquecendo a Terra, certo? Então, uma bela paisagem que a gente vê sobre calor. Lembrando que é o seguinte, quando eu falo sobre calor, eu me remeto à ideia de transferência de energia de um corpo para outro, certo? Inicialmente, a gente vai ver que é um corpo que tem uma temperatura mais elevada para um corpo que possui uma temperatura menos elevada, certo? E o que é temperatura, professor? É o grau de agitação das moléculas, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Então a gente vai relembrar aqui esse conceito. Esse conceito aqui nos remete à ideia, gente, do seguinte, tá? Olha só. Calor é energia térmica em trânsito, tá bom? Que flui do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Aí aqui eu tenho nesse slide um corpo vermelhinho representando que está mais aquecido, né, termicamente, tem mais quantidade de energia, logo eu vou dizer que isso aqui tem mais calor, a temperatura mais elevada, né? E quando eu me aproximo de um corpo que está com a temperatura mais baixa, azulzinho representado aqui, então o calor vai ser a energia que vai sair desse corpo para esse outro corpo aqui. Depois de certo tempo, se ambos estiverem mantendo a mesma distância, próximo do outro, dependendo de alguns fatores, né? Nós vamos ver que a temperatura de A vai ficar igual à temperatura de B. Isso é notável no nosso dia a dia quando a mãe de vocês, principalmente, ela quer descongelar a carne. Então, geralmente, o que ela faz? Ela pega a carne, freezer, retira e coloca em uma tigela com água, né? Então, o calor, a água vai estar em temperatura ambiente. Então, tem mais energia térmica do que a carne que está congelada. Então, a energia vai ser transportada, vai ser transferida da água para a carne, né? Com o passar do tempo, a gente observa que a água vai esfriar e fica até às vezes congelada, dependendo da temperatura e da quantidade de carne que está ali no recipiente. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, olha só, conceito básico e principal aqui, tá? Capacidade térmica. O que é capacidade térmica, professor? Vamos ler aqui e entender, tá? A capacidade térmica indica a quantidade de calor, que a gente vai representar pela letra Q, tá? Q maiúsculo, é necessário fornecer ou retirar de um determinado corpo para que ocorra uma variação de temperatura igual a uma unidade. Bom, vamos falar em palavras mais compreensíveis, né? Capacidade térmica é a capacidade, ou seja, quanto de calor que eu vou fornecer para aquele corpo para que ele altere em 1 grau Celsius a sua temperatura. Quando eu falo alterar, pode ser para mais ou para menos, tá, gente? Ele pode tanto aumentar ou diminuir a sua temperatura. Lembra da carne e da água que eu dei o exemplo? Então, a carne ela tem uma capacidade térmica ali, certo? Qual é o elemento que tem a maior capacidade térmica? Que precisa de muita energia, considerável com os outros, para alterar em 1 grau Celsius a sua temperatura, a água. Veja, nosso planeta é composto por mais água do que terra. Isso não é uma coisa em vão.
Se nós não tivéssemos essa quantidade de terra em relação à quantidade, nós vamos comparar. Aliás, desculpa, nós não tivéssemos essa quantidade de água em relação a essa quantidade de terra, nosso efeito estufa seria bem complicado, né? Sobrevivemos aqui nesse planeta. A água, a gente vai dizer que ela é um regulador térmico, tá? Um regulador térmico. Imagina só, se a água ela fosse precisasse de pouca capacidade térmica dela para alterar 1 grau Celsius. Então a temperatura, como nós temos aqui no verão, Nordeste, acima de 30 graus Celsius, né? Que é a nossa escala que nós utilizamos aqui, Brasil. Então a água ela iria evaporar rapidamente, certo? E isso causaria um problema gigantesco. Observe que nos verões nós temos aquelas chuvas que surgem de repente. Isso acontece por quê? Devido às altas temperaturas, a água evapora, sobe, vira nuvem, condensa e aí vem a chuva, né? São aquelas tormentas do verão. Mas vamos ao que nos cabe aqui nesse momento. Então a capacidade térmica, como nós já vimos, é a quantidade de calor, né, que eu vou fornecer para que ele altere em 1 grau Celsius o seu estado de temperatura inicial. Então vamos definir o seguinte: capacidade térmica vai ser o quê? Quantidade de calor em função ou sobre o delta T, tá? Professor, delta T é variação do tempo? Não, aqui para nós vai ser variação de temperatura, tá bom? Geralmente, alguns livros tratam isso como delta teta, tá? Aqui a gente tratou como delta T, mas se você encontrar isso como delta teta, não está errado não, tá? É só questão de nomenclatura de autores. Então, olha só, capacidade térmica vai ser dada em cal por grau Celsius, tá bom? De onde é que vem isso, professor? Dessa relação aqui, ó. Quem é que está em cima, gente? Não é a quantidade de calor? A quantidade de calor é dada em cal, de caloria, tá bom? E a variação de temperatura? Graus Celsius. Aí, veja só, como eu falei, capacidade térmica é a quantidade de calor que eu preciso para que um objeto ou uma substância altere a sua temperatura em 1 grau Celsius. Agora, vejam só, calor específico. Quando eu falo específico, eu estou sendo assim, você até redundante, você é específico, tá? De alguma substância ou matéria, de um objeto, enfim, qualquer coisa. Então, tudo na natureza ele tem um calor específico, tá? Um calor específico para alterar a sua temperatura, tá bom? Então vamos lá para a definição e a gente vai ver que a água possui o maior calor específico, tá? Então o calor específico vai ser o Czinho, voltando para cá. Czão, gente, lembrando, é capacidade térmica, tá? E Czinho, calor específico, cuidado com isso, tá? O calor específico, Czinho, indica a quantidade de calor que 1 grama, olha só agora o detalhe, 1 grama de determinada substância precisa receber ou ceder para que ele sofra uma variação de temperatura a unidade, né? Que unidade é essa? 1 grau Celsius que a gente está trabalhando. Como é indicado para cada grama de substância, essa grandeza caracteriza a natureza que constitui esta substância. Se ouro, se cobre, água, então, enfim, né? Temos aqui alguns exemplos. Tem uma tabela aqui, ó, o calor específico de algumas substâncias. Então, nós temos as substâncias, sólidos e líquidos, aqui está só um exemplo, e o calor específico deles, tá? Está em joule e está aqui em caloria grama por grama grau Celsius. Então, olha só, a água, se formos aqui ver em joule, precisa de 4.200, né, joules
por quilo graus Celsius para estar alterando 1 grama da sua substância. É mais fácil a gente lidar cal barra grama vezes graus Celsius. A nomenclatura mais usual, tá bom? Então a água, vocês podem ver que nessa escala aqui, ó, vou botar para cá essa câmera. Ok. A água, ela possui aqui o meu maior calor específico. Você pode ter o álcool, o alumínio, o chumbo, o cobre, o ferro, o gelo, o ouro, a prata. Agora, o maior na natureza é a água. Então, eu preciso, assim, quando eu falo em mudar, em alterar 1 grama de água, ela possui o meu maior calor específico. Por isso que eu falo que a água é um regulador térmico. Nós temos que controla toda a temperatura do nosso planeta. Veja que planetas como Vênus e Mercúrio existe a temperatura ali aproximadamente 450 graus Celsius. Impossível, né, para o ser humano sobreviver a essas temperaturas, né? 30 graus a gente já fica temperatura bem elevada, praticamente insuportável. Imagina uma temperatura de 450 graus Celsius, muito elevado, o ser humano não conseguiria sobreviver. Então vamos lá. Existem algumas equações importantes aqui, vou destacar duas equações. Não se espante com essas equações porque tem um macetezinho, uma técnica mnemônica para vocês estarem memorizando isso aqui, tá? Que são as equação fundamental da calorimetria. Quando eu estiver falando calor sensível, tá bom, gente? Calor sensível e calor latente, a gente vai ver isso mais à frente, mas eu quero só que vocês entendam isso aqui, ó. Tá? Calor sensível, eu estou falando de uma energia que eu vou fornecer, a exemplo, a água. Ela vai alterar a sua temperatura, mas ela não vai mudar de fase. Por exemplo, se ela está líquida, nós sabemos que a 100 graus Celsius ela muda a sua fase, não é isso? Ela não muda, vai para quê, gente? De líquido para vapor, tá? Mas se tiver 80 graus Celsius, 90 graus Celsius, muda a fase da água? Não, a água continua sendo líquida nessa temperatura. E essa temperatura aí, eu vou dizer que ela está um calor sensível. Quando a água muda sua fase, tá bom? Atingir o ponto, a temperatura de 100 graus Celsius a uma pressão de 1 atm, que é uma pressão normal a nível do mar, então ela vai mudar sua fase de líquido para vapor. Nessa mudança a gente vai chamar de calor latente, tá? Mas agora o que nos interessa é saber isso aqui, calor sensível. Então, altera-se a sua temperatura desse corpo, mas não muda a sua fase. Eu falei aumentando a temperatura da água, mas ela também pode ser baixada, tá? Suponha a água está 18 graus Celsius, eu posso também retirar calor dessa água e consequentemente ela vai ficar com a temperatura mais baixa, tá? Enquanto ela não tiver ali, se eu tirar o calor da água, for retirando, e ela tiver em 10 graus Celsius, eu vou dizer que ela ainda está com calor sensível. Agora, se chegar ao ponto de 0 graus Celsius, ela vai ter uma mudança aí de fase para o estado sólido. A água vai estar nessa passagem do líquido para o sólido. Nessa passagem, a gente vai chamar de calor latente. Quando uma substância ela muda sua fase. Eu estou colocando aqui como exemplo a água, mas pode ser outras substâncias, tá bom? Então, olha só, nós temos essa fórmula aqui, ó, Q é igual a MC delta θ. Professor, me ajude aí. Como é que eu vou decorar isso aqui? Olha só, nós vamos guardar essa fórmula aqui, vocês mais nunca vou esquecer dela. A gente vai chamar de Q macete. É o Q macete. Todo aluno gosta do macete, então vai ser assim, ó, Q macete. Professor, vamos lá, porque Q, gente, vai ser a quantidade de calor, tá bom?
Professor, M é a massa, tá? Czinho, lembra lá? Calor específico. E ΔT, professor, a variação do tempo? Não. ΔT é a variação da temperatura, tá bom? Então tem uma condição aqui que ele fala. Se o ΔT for maior do que zero, né? Ele, ó, maior do que zero, calor recebido. Se o ΔT for menor do que zero, calor vai ser o quê? Um calor perdido, né? Princípio geral das trocas de calor. Quando dois ou mais corpos trocam de calor entre si em um sistema termicamente isolado, né, um calorímetro, até ser atingido o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocada vai ser o quê? Vai ser nula, né, gente? Vai ser nula, tá? Vou colocar aqui vários corpos somatória, tá? Depois de certo tempo, todos aqui, eu vou dizer a vocês, todos vão ficar com a temperatura estabilizada. Então o somatório vai ser nulo, tá bom? Vai ser nulo. Mudança de fase. Acho que isso aqui não vai ter agora para vocês, tá? Vamos colocar em prática isso aí que nós já vimos nessa videoaula. Vamos sim, né? Vou pegar aqui um exemplo resolvido do livro de vocês, que é da página, vou dizer agora, tá? Página 27, tá bom? Então, olha só. Aqui. Um corpo com 250 gramas ao absorver, tá? Absorver 930 calorias, tá bom? Aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius. Utilizando as informações sobre calores específicos apresentadas na página 24, de que substância pode ser constituído esse corpo? Vamos dar só voltar aqui na página 24 para a gente ter uma tabela, a gente vai ver aqui. Então, olha só, nós temos essa tabela aqui. Quando nós encontrarmos lá o calor específico da substância, ele não falou ainda, nós vamos determinar se vai ser o ouro, se vai ser o cobre, se vai ser o ferro, a areia, enfim. Vamos voltar lá para a questão, resolver ela e a gente volta aqui para a tabela, tá? Bom, o enunciado fala aqui um corpo, né, com 250 gramas. Bom, já tem uma massa. Lembrando que, ó, ele falou aqui, olha só, calor específico, olha só. Utilizando as informações sobre calores específicos, olha, calor específico. Se ele falou calor específico, tá? Vai ser lá o que macete, tá? No livro de vocês está aqui o delta teta, mas lembrando, pode ser o delta t, é válido também, não tem nenhum problema, tá bom? Então a gente sabe aqui pelo enunciado que o calor aqui, ó, olha só, vai ser 330 cal. Ele sofreu uma variação, olha só, aumentou sua temperatura em 40 graus Celsius. Então, delta teta. Assim temos, o que ele quer saber é o que? O calor específico dessa substância. Então, utilizando a fórmula Q mais C, vamos resolver. Calor, quantidade de calor, 930. Massa, olha só a massa, 250. Calor específico é o que eu quero encontrar para descobrir que substância é essa. Apesar que vocês já estão vendo aqui, né? Mas vamos chegar lá nesses cálculos, tá? Vezes a variação de temperatura. Gente, nós vamos multiplicar aqui o 240 vezes, 250 vezes 40. Quando vocês multiplicarem, multiplicar isso aqui, vocês vão encontrar o valor de 10.000. Mas basta fazer assim, ó, 25 vezes 4 vai dar 100, certo? Então 100 eu já tenho o quê? Eu tenho 2 zeros e acrescento esses 2 zeros aqui, certo? Vai dar 10.000. Então olha só, tá desse lado, né? Do lado que eu tenho a minha variável, tá multiplicando, vai passar dividindo.
Logo vai ser 930 dividido por 10.000. Então, dividindo 930 por 10.000, a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó, que o calor Czinho, que o calor específico é 0,093. Olha só, como eu falei de calor específico, cal barra grama graus Celsius. Vamos só voltar lá na página 24 para realmente conferir se é o cobre. Bom, gente, na página 24 nós podemos comprovar que realmente aqui vai ser o valor do cobre, né? Então, a substância ali, aquele corpo que inicialmente ele falou como corpo, na verdade é o cobre, tá bom? Vamos aqui para o exemplo 2, tá? Um corpo de massa, 800 gramas, é aquecido por uma fonte. Olha só, uma fonte que ele está falando aí, gente, é uma fonte que está fornecendo calor, tá? Cuja potência constante de 300 cal por minuto, tá? 300 cal por minuto. Então, vamos lá, em um minuto, 300 cal. Sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico ao lado, calcule a capacidade térmica. A gente falou capacidade térmica, a gente vai para cá, tá? Czão é igual a Q delta θ, tá? Delta θ ou delta T, tá bom? Capacidade térmica é isso aqui. Então, calcule a capacidade térmica da substância que constitui o corpo. Vamos lá para a resolução. No intervalo de tempo, nós vemos aqui o seguinte. Olha só, o tempo que ele ficou aqui foi aquecido. Olha. Inicialmente ele já tinha uma temperatura que, quando o tempo marcava 0, ele já tinha uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, quando passou-se 40 minutos, ele atingiu a temperatura de 100 graus Celsius. Beleza, gente? Até aqui tranquilo, né? Então, no intervalo de tempo de 0 a 40, a temperatura do corpo teve a seguinte variação: final menos inicial. Lembra isso? É o delta θ. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, olha só, temperatura final menos inicial. Final, 100 menos inicial, 50. Então, a temperatura aqui, ó, 100 menos 50, 50. Nós já temos aqui a minha variação de temperatura aqui embaixo, tá? Como eu falei aqui, ó. Agora volta para cá para a gente determinar aqui essa quantidade de calor. Se um minuto o calor fornecido foi de 300 cal, em 40 minutos vai ser de quanto, gente? Basta que venhamos fazer o quê? Aqui, multiplicação. Basta que eu venha fazer aqui a multiplicação. Em um minuto ele está fornecendo 300 cal. Como ele passou 40 minutos aqui, ó, recebendo energia, calor, então eu faço aqui 300 vezes, tá? 40, são os 40 minutos. Professor, como é que faz? Ó? 3 vezes 4, 12, e repete quem? Os zeros, tá? Nesse caso, vai, ó, como ele passa de 1000 aqui, vai para cá, tá? Vírgula. Então, ó, dá 12.000 cal. Bom, já tem esse valor aqui, ó, 12.000 cal. Então, fica fácil saber a capacidade térmica, certo? A capacidade térmica vai ser o quê? 12.000 dividido por 50, tá? Feito a divisão aqui, nós vamos encontrar 240 cal barra graus Celsius. Por que isso, professor? Porque lembra que quantidade de calor vai ser dada em cal, que vem em relação à caloria, e delta θ em graus Celsius, tá bom? Pode ser em Kelvin, professor, aqui? Pode, se você quiser colocar Kelvin, pode ser também, tá bom, gente? Então, a gente vai encerrar essa aula, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, sim, vou falar aqui quais são as páginas do exercício que vocês vão fazer, tá? Então, a página do exercício que vocês vão fazer, tá? É a página 28, e as questões são a 1, 2, 3 e a questão 5, tá bom? Fica com Deus, gente. Um forte abraço. Qualquer dúvida, tá? Vocês entrem em contato comigo.